Paz, meus queridos, estamos de volta com mais um vídeo no canal Semente de Fé. Estamos voltando agora nesse ano de 2023, depois de um tempinho ausentes, por conta de algumas situações, inclusive técnicas, mas voltamos para seguir com o nosso projeto aí nesse ano. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Cristiano Carvalho e nesse vídeo nós enviamos mensagens de incentivo, mensagens de fortalecimento para a nossa fé, tá bom? E eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra bastante conhecida, que está lá no livro de Isaías, no capítulo 49, a partir do versículo 15. Isaías 49, 15, que diz o seguinte: Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Só até aqui. O Senhor tem falado muito comigo a respeito do amor dele para com as nossas vidas, né? E o amor dele é de um cuidado muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar, né? Porque todos nós já tivemos experiências com Deus e quando Deus nos traz uma bênção, quando Deus nos traz um socorro, ele vem de forma sobrenaturalmente detalhado. Sabe aquelas coisas que muitas vezes a gente diz assim, meu Deus, eu não cheguei a ousar falar contigo a respeito de tantos detalhes. E o Senhor vai lá e ele traz no detalhe. E o Senhor tem falado muito comigo a respeito do cuidado dele com as nossas vidas. O cuidado dele com as nossas necessidades, com aquilo que nós precisamos e com aquilo que alegra os nossos corações. Mas principalmente do cuidado, do amor dele para com as nossas vidas. Independente das lutas que nós passemos, independente dos levantes que ocorram nas nossas vidas, o Senhor, ele nos sustenta todos os dias. O Senhor não perde nenhuma situação de controle e ele está cuidando de cada um de nós, mesmo em meio ao deserto, mesmo quando parece que tudo está desabando à nossa volta, ele continua nos cuidando, ele continua nos guardando, ele continua sendo Deus das nossas vidas. E há muitas situações que ele permite para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para a gente largar o mimimi de mão e se tornar verdadeiramente homens e mulheres de Deus que adoram ele, independente de situações. Independente do sim ou do não, para Deus é o nosso amém. Independente do que a situação pareça que vai se transformar, para Deus, a Deus nós continuaremos adorando. E tendo a certeza de que ele continua tendo o controle de todas as situações nas mãos dele. Porque ele é aquele que nos cuida, ele é aquele que nos guarda. E é aquele que não perde a situação de controle. Independente do que se levante, independente das lutas, independente das perdas, independente das dores, das mazelas, ele continua sendo o nosso Deus. Ele continua sendo aquele que nos ama. Deus não nos deixou de amar, não deixou de nos amar porque permitiu que nós passássemos por situações difíceis. Muito pelo contrário. Deus corrige aqueles que ele ama. E o cuidado dele inclui correção. O amor dele inclui correção. O amor dele inclui ele nos ensinar a largar os nossos velhos hábitos, costumes e pensamentos e nos transformarmos dia após dia em novas criaturas na presença dele. E como isso se dá? Através de situações para que nós cresçamos, para que nós busquemos nele a nossa transformação. Porque nem nós, muitas vezes, sabemos o tanto de coisa que nós temos que nos transformar. Mas o que importa para nós é que ele nos amou primeiro. É que antes de que nós tivéssemos consciências, quando nós ainda éramos uma massa sem forma no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia e o Senhor já nos amou. Isso é o que fica para todos nós. O Senhor nos amou primeiro. E ele não vai deixar de nos amar.
Ele entrou em lugares que só cada um de nós, hoje, na presença dele, sabemos, mas ele entrou em lugares onde nós nem poderíamos imaginar para nos buscar, porque ele nunca nos perdeu de vista. Mesmo quando nós estávamos mergulhados no pecado, ele não nos perdeu de vista, não deixou de nos amar e de nos cuidar, de nos guardar. Quanto mais quando nós nos dobramos na presença dele, quando nós nos quebrantamos, quando nós rasgamos o nosso coração e dizemos, Senhor, eis-me aqui. E cada um de nós já passou por lutas que teve dias que a gente não tinha força de falar. Nós simplesmente dobrávamos o joelho e chorávamos na presença do Senhor. Mas ele conhecia o significado de cada lágrima que sai dos nossos olhos. Porque ele nos ama, ele nos cuida, ele conhece a palavra antes que ela chegue à nossa boca. Então, a palavra de hoje é: o Senhor nos ama, nos cuida, nos guarda e não nos abandona. O Senhor não esqueceu de nós, independente das lutas. Ele continua caminhando conosco, ele continua nos sustentando. Até aqui ele nos sustentou e vai continuar nos sustentando a cada dia, porque o amor dele não muda. O amor dele é imutável e é infinitamente maior do que nós podemos imaginar. Porque é alguém que dá o seu próprio filho, porque já é difícil alguém que dê a própria vida por nós, que dirá a vida de um filho, que a gente ama mais do que a nossa própria vida. E ele deu o filho único dele por nós, por amor, por cuidado, por zelo. Não desanime, não deixe de crer. As promessas de Deus, elas vão se cumprir no tempo certo, na hora certa, independente do que se levante. Deus continua sendo Deus. E ele vai operar. Ele vai fazer. Mas é na hora certa. Quando nós estivermos maduros para receber aquela bênção e ela nos transformar em maldição, na hora certa para que o nome dele venha a ser glorificado. Mas enquanto isso, assim como ele foi com Moisés, assim como ele foi com Josué, no meio do deserto, ele não vai deixar faltar nada. Não vai deixar faltar nem coisa grande, nem coisa pequena. Ele não vai deixar faltar ânimo, ele não vai deixar faltar fé, ele não vai deixar faltar vestes, faltar alimento, ele não vai deixar faltar nada. Porque ele é Deus que cuida o tempo todo, de dia e de noite, mesmo no meio do deserto. Ele continua sendo Deus. Então, se você tem atravessado um deserto, saiba que como ele foi com Moisés, com aquele povo que atravessou o deserto, ele não deixou faltar nada, não te faltará nada. E a promessa dele no tempo certo vai se cumprir. A terra que mana leite e mel vai chegar e você vai ver com os teus olhos o poder de Deus sobre todas essas situações que você tem vivido. Amém? Deus não se esqueceu. Não se esqueceu. Ele está nos preparando para viver coisas melhores, coisas maiores. E esse tempo de aprendizado é tempo que ele continua cuidando de nós, porque ele nos ama. Amém? E essa mensagem do dia de hoje, ele continua cuidando de cada um de nós, porque ele não nos esqueceu. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra, porque o Senhor tem palavras de amor, porque o teu cuidado, Senhor, nas nossas vidas é imensurável, Pai. Nós queremos te agradecer porque o Senhor nos amou primeiro e o Senhor deu o seu Filho por nós. Não tem como nós agradecermos este amor. Não há como nós retribuirmos este amor. Mas, Pai, que estejamos a cada dia quebrantados diante da Tua presença. Que estejamos a cada dia com o nosso coração rasgado e disposto a verdadeiramente se transformar, a largar os nossos velhos hábitos, costumes, pensamentos, Pai, e sermos novos na Tua presença. Porque é o mínimo que nós podemos fazer diante de um Deus tão grande, diante de um Deus tão amoroso, diante de um Deus perfeito. Ensina-nos a orar, ensina-nos a Te glorificar, ensina-nos, Pai, a continuarmos com a mesma fé, com o mesmo ânimo e com a mesma alegria em Ti, seja no deserto, seja na terra que mana leite e mel. Mas, Pai, se estivermos no deserto, que nós possamos
ter a certeza da tua presença, do teu cuidado, do teu amor, ainda em meio às lutas e dificuldades, porque o Senhor continua sendo Deus, mesmo que nós estejamos no deserto. O Senhor continua nos cuidando, mesmo em meio às dificuldades. O Senhor continua nos amando. E isso é o que mais nos importa, Pai. É saber que podemos contar com o teu favor. É saber que o Senhor continua sendo Deus das nossas vidas, Pai. Nos sustenta a cada dia, como o Senhor foi até hoje. E nós temos a certeza de que até aqui o Senhor nos sustentou. Continua conosco, Pai. Durante cada dia, durante cada dificuldade, que o teu Santo Espírito não se aparte de nós nem um segundo, Pai. Porque se nós tivermos a tua presença nas nossas vidas, Pai, nós temos tudo o que nós necessitamos. E isto é motivo de alegria para nós. O resto é só o resto, Pai. Se nós tivermos a tua presença, se nós tivermos o teu Santo Espírito nos conduzindo, nos direcionando, Pai. Direciona-nos, Senhor, no falar, no agir, no pensar. Transforma-nos verdadeiramente em novos homens e novas mulheres, conforme a tua vontade, Pai. Porque este é o nosso maior desejo, ser uma perfeita e agradável oferta na tua presença, Pai. Enche-nos com o teu óleo, Senhor. Que haja o fluir do teu Santo Espírito nas nossas vidas, Senhor, a cada dia. E se algum dos que está nos assistindo hoje, Pai, não entregou a vida para ti, Senhor, escreve o nome dele ou dela no livro da vida. Muda os caminhos, muda a sorte, porque o Senhor é um Deus que muda o quadro das nossas vidas em todas as áreas, Pai. Que haja quebrantamento, que haja transformação, que haja cumplicidade, Pai. Que a partir de hoje inicie um novo tempo na vida desta pessoa, Pai. Porque o Senhor é Deus de novidade, o Senhor é Deus de vitória, o Senhor é Deus de amor, o Senhor é Deus de cuidado, Pai. Ensina-nos a ser dependente de Ti, verdadeiramente, em todas as áreas, Pai. Porque o Senhor é aquele que nos coloca de pé, o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos guarda, mas acima de tudo, o Senhor é aquele que nos ama. Muito obrigado pela palavra deste dia, Pai, e que possamos vivê-la intensamente a cada dia, sabendo que o Senhor continua sendo aquele que nos sustenta, que nos guarda e que nos ama. Em nome de Jesus, muito obrigado por este amor, Pai. Liga na terra e liga no céu esta oração, e que nós possamos viver a plenitude da Tua palavra a cada dia nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Que nós possamos viver a alegria da presença do Senhor, porque Ele é conosco. Não deixe que o inimigo, não deixe que as lutas, não deixe que os levantes te façam esquecer do principal, o principal nas nossas vidas, que é a presença do Senhor, que é o amor do Senhor por cada um de nós, o zelo dele por cada um de nós. Amém? Fica na paz. Ouça o louvor que eu vou deixar aqui e que você tenha um ano maravilhosamente abençoado. E até o próximo vídeo do canal Semente de Fé.